Olá pessoal, vamos começar o nosso estudo sobre tabela periódica. Aqui a gente tem uma classificação dos elementos conforme suas características. E aí, essa é uma classificação que aparece às vezes em algumas questões de vestibulares, mas é uma classificação antiga, porque na verdade desde o ano de 2001 que a Sociedade Brasileira de Química abandonou a classificação dos semimetais em suas tabelas, deixando então os elementos, por exemplo, como germânio, antimônio e polônio como metais, e os elementos como boro, silício, arsênio, telúrio e astato como sendo não metais. E aí então a gente passa a ter apenas duas divisões entre metais e não metais, exatamente como está aqui. A gente tem agora a classificação dos metais e dos não metais, e aqui em vermelho os gases nobres. Com relação ao estado físico, a grande parte dos elementos encontrados na tabela periódica são encontrados na forma sólida. Então veja que a gente tem uma grande quantidade de elementos encontrados na forma sólida. Temos aqui em azul os que são encontrados na forma gasosa. Justamente todos os elementos do grupo 18 são gasosos. E a gente tem ainda o hidrogênio, que é gasoso, o nitrogênio, o oxigênio, o flúor e o cloro, também que são encontrados na forma gasosa. E líquido a gente tem o mercúrio e o bromo. Porém, se considerarmos como temperatura ambiente a nossa temperatura aqui na nossa região, que é considerada acima de 28 graus Celsius, a gente então vai ter tanto também líquido, o galho, como o césio. Os demais são sólidos e a gente vai ter muitos elementos que são sintéticos. A gente tem como divisor dos elementos sintéticos o urânio. Então eu tenho os cisurânicos, que são elementos sintetizados que possuem número atômico inferior a 92, que é o número atômico do urânio, como por exemplo o tecnécio, o frâncio e o astato. E temos os transurânicos, que são elementos sintéticos com números atômicos superior a 92. Todos esses elementos aqui são sintéticos, todos esses são sintéticos, inclusive os que foram descobertos mais recentemente. Aqui a gente tem que os metais, eles têm as propriedades de serem sólidos, a exceção é do mercúrio. Em geral, são duros, com brilho característico, denominado de brilho metálico, são densos, de ponto de fusão e de ebulição altos, são bons condutores de calor e de eletricidade, maleáveis, ou seja, podem ser transformados em lâminas finas, são dúcteis, ou seja, podem ser transformados em fios finos, mas mesmo assim com uma certa rigidez, e formam íons positivos, ou seja, têm tendência a formar sempre cátions. Os não metais têm propriedades completamente opostas aos metais, ou seja, não são dúcteis, são péssimos condutores de calor e de eletricidade, não têm brilho característicos, não são sólidos, geralmente são líquidos ou gasosos, e têm grande tendência a formar ânions, ou seja, não formam cátions, formam íons, porém tem tendência a formar ânions, de ganhar elétrons. Os gases nobres, que são os gases raros e têm comportamento químico específico de justamente não reagirem, de serem inertes. E temos o hidrogênio, que devido às suas propriedades muito especiais, deve ser deixado de fora dessa classificação. Então, o elemento hidrogênio aparece aqui em branco, porque ele não pertence nem aos metais, nem aos não metais, nem aos gases nobres.
Então, quais as diferenças entre metais e não metais? Então, metais geralmente são sólidos a temperatura ambiente. Os não metais podem ser sólidos, porém a grande maioria se encontram na forma líquida ou gasosa. Os metais têm brilho característico, os não metais não apresentam brilho. Os metais são bons condutores de calor e de eletricidade, os não metais são maus condutores de calor e de eletricidade. Os metais são maleáveis e dúcteis, os não metais não são maleáveis nem dúcteis. E os metais formam geralmente cátions, os não metais formam geralmente ânions. Vamos ao exercício. A representação a seguir corresponde à parte superior da tabela periódica, na qual as letras não correspondem aos verdadeiros símbolos dos elementos. Com base na tabela, responda às questões a seguir. Indique o calcogênio de maior número atômico. Calcogênio é justamente o grupo 16 da tabela periódica. Então, tem o grupo 16 aqui, temos o O e o P. Ele quer saber o de maior número atômico. Como o número atômico cresce de cima para baixo, então esse é o elemento de maior número atômico aqui nessa tabela. Então, seria a resposta P. Identifique o halogênio de menor número atômico. Halogênio é o grupo 17. Como o número atômico cresce de cima para baixo, então o de menor número atômico será o primeiro. Então, letra Q. Então, eu vou ter aqui letra Q como resposta. Qual elemento apresenta a configuração 2s2, 2p3 na camada de valência? Então, veja, a gente viu que todo mundo que termina em P está aqui nessa região. E aí eu tenho aqui P1, P2, P3. Então, quem termina em P3 tem que estar aqui no grupo 15. Ele está me dizendo que na horizontal o elemento se encontra no segundo período. Ó, segundo período, porque ele termina em 2P3. Então, aqui eu tenho primeiro período, segundo período. Então, juntando segundo período com o grupo 15, eu vou ter a letra M. Então, o elemento é representado pela letra M, aqui na terceira questão. Por hoje é só, e essa é a bibliografia utilizada para a nossa aula. Até a próxima aula.